Manhã no ar. Oferecimento Semana da Pátria, semana de ofertas é no Alex. O menor preço continua agradando. No Na Cozinha com a Lud dessa quarta-feira, a gente traz um pouquinho da culinária árabe. Você vai aprender a preparar kafta e um arroz sírio. É logo depois do Hoje em Dia, eu vou estar aqui esperando por você. Até lá! Magazine, oferecimento Fogás, peça gás pelo aplicativo, pague com cartão, baixe grátis. Chegou o composto lácteo do Leve, gostoso e mais leve. Espaço Amanda, beleza para todos. Acesse as nossas redes sociais. Dinâmica, aqui tem tudo e o menor preço também. Grupo Médico Santa Clara, sua saúde em um só lugar. Baratão da Carne, é barato, é muito barato, é barato mesmo. Tá procurando ofertas quentes como o sol de verão ou o calor de ofertas do Castelinho Materiais de Construção? Você renova sua casa inteirinha. Por PVC branco, R$ 8,99. Bacia com caixa acoplada branca, R$ 179,99. E a inox concretada de 1 metro, R$ 89,99. Porcelanato a partir de R$ 37,99. Temos ainda ferro, seixo, areia, tijolo. Cobrimos o preço da concorrência nos mesmos produtos. Castelinho Materiais de Construção. 2 lojas na Altas Mirim. Casa da Ração na Torquato Tapajós. 20 anos de atendimento e bons serviços, oferecendo sempre aos nossos clientes uma linha completa de rações, medicamentos e acessórios. Casa da Ração na Torquato Tapajós, cuidando bem do seu animal de estimação. Escolha sempre Eliar, a única bateria que oferece guincho grátis 24 horas, tecnologia de ponta e a mais recomendada por especialistas. O seu carro vai muito além da partida. Eliar, nas melhores lojas automotivas de Manaus. Super ofertas de verdade, você só encontra no Frigo 1. Confira. Açúcar Cristal Manaus, 1,78. Café Nova Era, 250 gramas, 3,48. Leite condensado Italac, 395 gramas, 2,95. Creme de leite Italac, 200 gramas, 1,99. É pra quebrar a concorrência. Guaraná Regente Magistral Gold com 1,5 litro, 1,98. Maçã Fuji, 3,88. Presunto de peru Perdigão, 11,98. Frigo 1, o barato é aqui. Tá difícil conseguir aposentadoria, pensão ou amparo ao deficiente ou idoso? Tá cansado da burocracia, demora e de toda aquela papelada? Peça ajuda aos especialistas da RL Intermediação. Foram mais de 1.200 casos resolvidos somente em 2016. Aposentadoria, pensão ou auxílio do INSS é rápido, fácil e seguro. RL Intermediação. Ligue 9177-2645. Um programa menos toque, mais show. Convidados especiais, brincadeiras e muito humor. De segunda a quinta, programa do Porchat. Os aparelhos auditivos Bernafon com tecnologia Channel Free apresentam maior rapidez na análise do som, proporcionando melhor compreensão de fala, qualidade e conforto auditivo. Tecnologia exclusiva e de última geração, com as melhores condições de compra. Tudo em 12 vezes sem juros. Aproveite! Centro Auditivo Bernafon, Avenida de Djalma Batista, número 299, São Geraldo. Revele seus momentos mais felizes na Fotocentro. Acima de 300 fotos, pague somente 50 centavos na pasta pronta. Fotos para documentos, restauração fotográficas e convites em geral. E não perca nossa grande promoção de carimbos de CNPJ e assinatura por apenas R$15 e carimbos Printer 10 e Printer 20 por R$20. Fazemos também fotos em porcelana para sepulturas e trabalhamos com amolação de ferramentas e cópias de chaves. Fotocentro, Rua Henrique Martins, esquina com a instalação. Fone 32320697. Os problemas que tiram o sono da população, a gente mostra para resolver. Os casos de polícia que mexem com o dia a dia do cidadão, a gente denuncia sem medo. A bronca é comigo, é de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui no Alô Amazonas. Alô Amazonas, oferecimento Skin, a estação fica do jeito que o povo gosta. Na Novo Mundo é assim, você tá em casa. Garcia Veículos, sempre a melhor oferta. Ataque, promovendo economia e encantamento. Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 39 minutos. E a gente tem noticiado com frequência
aqui no Manhã no Ar, casos de violência sexual contra mulheres. Hoje nós vamos mostrar como quem sofre abusos pode sair desse ciclo de sofrimento. O número de vítimas de violência sexual no Amazonas é assustador. Os dados são imprecisos, porque nem todos os casos chegam ao conhecimento da polícia. Hoje, o Brasil, nós temos em estatísticas pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema de Informação, em torno de 50 mil registros anuais de estupro. Isso representa, segundo estudos, apenas 10% das pessoas que procuraram justamente registrar essas ocorrências. É interessante dizer que os registros do Ministério da Saúde, porque hoje as notificações, a vítima, quando ela sofre esse tipo de crime que atenta à sua dignidade sexual, ela procura os hospitais, porque lá nos hospitais ela tem aquele serviço de atendimento à vítima de crimes sexuais, né? Então ela vai receber todo aquele cuidado, temos equipes preparadas para isso e é obrigatória essa notificação ao Ministério da Saúde. E essa notificação, ela não está de acordo com também as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, porque muitas vítimas que procuram os hospitais, elas não procuram as delegacias. O caso desta moça é um dos que não aparecem nas estatísticas. Ela foi abordada quando chegava em casa. Sob a mira de uma arma, acabou arrastada para um terreno deserto. Difícil falar, né? Porque passa um monte de coisa, né, na nossa cabeça quando alguém assim estranho nos aborda, ameaça, né? De matar, como ele falou, que ia me matar se eu gritasse alguma coisa. E no momento, assim, eu preferi ficar calado, não gritar, porque eu coisa assim mais na minha vida, que eu não queria morrer, né? Foi muito um choque para mim, aquilo, porque isso não sai da minha mente. Minha relação com meus amigos é diferente, olho diferente, não é mais aquela menina que eu era. Então mudou muita coisa na minha vida, muito. A delegada da mulher sabe que é difícil denunciar, principalmente quando o agressor é alguém próximo. Segundo Débora Mafra, os ataques a mulheres nas ruas são frequentes, mas a maioria dos casos de violência sexual acontece dentro de casa. São as mulheres que necessitam de abrigo, na verdade. Elas precisam de um emprego, de uma casa, de comida, porque às vezes elas vêm do interior para trabalhar em casa de família. Então ela vai morar nessa casa de família. Então ela já veio porque ela tem necessidades financeiras. Ela não tem onde morar aqui em Manaus, ela precisa comer, ela precisa viver do dinheiro do trabalho dela e ela se torna uma pessoa vulnerável dentro dessa casa. Porque o homem da casa, às vezes é filho da dona da casa, às vezes é o marido, começa a abusar e chantageá-la. Se ela não fizer, ela vai ser mandada embora, ela vai ficar sem comida. Aí eles falam, e além de tudo eu vou colocar a culpa em você, que você está dando em cima de mim. Então a mulher, ela se torna, na verdade, um objeto refém dele, dos desejos carnais dele, e acaba cedendo sim, e elas são violentadas às vezes por anos. Às vezes tem mulheres que estão hoje mudas, no silêncio, sofrendo violências de todos os tipos dentro de uma casa. O primeiro passo é romper com o silêncio. A delegada explica que a vítima de abuso sexual deve procurar a delegacia da mulher. Mas, se não puder, o registro por telefone já é válido. Ela mostra 2 denúncias feitas pelo 181 no fim de semana e que já estavam na mesa dela para investigação. 181 ninguém vai saber, porque às vezes ela tem medo que alguém veja ela saindo, às vezes ela nem consegue sair, porque às vezes ela é uma babá dentro da casa, ela não pode sair com 3, 4 crianças. Então ela pode pegar um telefone celular que hoje todo mundo tem. Liga 181, ninguém vai saber a sua identidade e diga o que você está sofrendo, para a polícia ir até lá e resgatar você, porque às vezes a mulher também está em cárcere privado. Depois da polícia, o passo seguinte é procurar atendimento à saúde. A rede pública tem 3 SAVs, Serviços de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. Nós estamos em um deles, que fica aqui na Maternidade Moura Tapajós e funciona 24 horas. Apesar de estar dentro de uma maternidade, os SAVs têm uma entrada independente para resguardar a privacidade dessas pessoas. Lá dentro, o acolhimento é feito por profissionais treinados. Depois de relatar o caso, a vítima é encaminhada para exames clínicos e de laboratório, para saber se está com alguma doença. A médica explica que é muito importante que esse atendimento seja feito até 72 horas depois do estupro.
Isso é muito importante porque ela tem até 72 horas para receber a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis mais comum, do HIV e também a pílula de emergência para evitar a gravidez indesejada. Mas também devido aos problemas psicológicos que podem comprometer todo o seu futuro. Então, essas primeiras 72 horas, elas são muito importantes para intervir, evitando essas complicações. Os remédios são esses aqui. São retrovirais contra a AIDS e antibióticos para prevenir outras doenças sexualmente transmissíveis. A chamada pílula do dia seguinte para evitar gravidez também é recomendada dependendo do caso. Nós ligamos para os pacientes quando eles estão próximos de terminar o kit para que eles venham aqui. E a gente também fornece os nossos números de telefone, meu e dos outros 2 farmacêuticos, para que eles também liguem para tirar qualquer dúvida, porque a gente sempre pede para que eles nos telefonem, para que eles liguem para a gente, seja por telefone, seja cobrar, ou seja pelo próprio WhatsApp, para que eles tirem suas dúvidas, porque o foco aqui é terminar o tratamento dos 28 dias sem interrupção, que é, novamente, é muito importante que eles tomem pelos 28 dias. A médica explica que em casos de estupro recorrente, mesmo que não seja possível procurar ajuda dentro das 72 horas, ainda assim é importante vir aos SAVs. A gente sabe que tem uma taxa de 50% de contaminação por pelo menos uma DST, nesses casos de violência crônica, de repetição. Então é muito importante que elas venham para ser examinadas, fazer exames laboratoriais para ver se já não tem alguma doença e assim ser tratadas também. Nesses casos, Débora Mafra reforça ainda que há abrigos para vítimas de violência sexual e que em nenhuma hipótese ela vai ficar desamparada. Se ela vier até uma delegacia de polícia, nós vamos fazer o que? Pela lei, nós temos que fazer a sua busca de pertences. Quer dizer, as suas coisas não ficarão presas lá dentro. Elas vão ficar na tua mão, porque a polícia estará junto com você. Não tem local para ficar, nós temos uma casa-abrigo, onde tem assistente social, psicólogos para dar todo o suporte necessário para aquela mulher naquele momento. Que essa pessoa que fez a maldade comigo, que a justiça consiga pegar a polícia. E eu já tinha visto na TV, mas nunca esperei que ia acontecer comigo, né? Assim. É difícil mesmo, não tem nem como falar. E um dos casos mais comentados nacionalmente foi do homem que atacava mulheres dentro de ônibus em São Paulo. E esse é apenas um exemplo de um problema que é recorrente. Aqui em Manaus, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, só no período de janeiro a julho de 2017 foram registrados 130 casos de estupro. Isso é mais do que a metade do total registrado em todo o ano de 2016, que foram 168 casos. Para falar mais sobre esse assunto e dizer onde as mulheres podem procurar ajuda nesses casos, eu vou falar agora com a secretária executiva de Políticas Públicas para Mulheres, Kate Bentes. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Wilson. Bom, eu falei aqui sobre o aumento de casos, né, de agressão, de abuso sexual contra as mulheres. Qual a explicação para esse aumento? Nós entendemos que este aumento ele se deve à divulgação dos casos e também às portas de entrada de atendimento a essas pessoas que sofrem violência sexual. Mas, na realidade, Wilson, o que acontece é que esses casos não representam a totalidade. Não é? Para cada caso denunciado, estima-se 4 ou 5 que não são denunciados. Ou seja, a mulher está criando mais coragem de denunciar. Para fazer a denúncia. Geralmente ela demora quanto tempo para fazer a denúncia? Geralmente não há denúncia, né? Ela demora, às vezes acontece na infância, ela vai relatar isso já na fase adulta, quando tem algum problema de relacionamento, né? Quando procura ajuda psicológica e nesses atendimentos ela relata que sofreu violência na infância, violência sexual dentro de casa, muitas vezes isso é sabido de pessoas com quem ela tem uma relação de confiança, de afeto, não é? E hoje o que nós vemos é que as pessoas procuram, principalmente as mulheres, porque é um crime que tem muito a ver ainda com machismo, que a nossa sociedade ainda vê a mulher como propriedade, as meninas como propriedade, e quando ela procura ajuda, ela vê o noticiário, ela vê muitos casos sendo denunciados e fala do pai, do avô, do tio, daquela pessoa com que ela tem uma relação de afeto. Eu falei aqui sobre o caso que aconteceu lá em São Paulo, um caso que todo mundo acompanhou, daquele maníaco, né, que assediava as mulheres no ônibus. Ele já tinha quase 20 passagens pela polícia pelo mesmo crime e
não havia sido preso ainda. Às vezes as mulheres acabam sendo agredidas e não conseguem entender até que ponto ela pode procurar a polícia ou não, ela não consegue entender se aquilo é um crime ou não. Não vê aquilo como uma violência, né? Não vê aquilo como um abuso sexual e não denuncia. Sabe lá quantas pessoas esse homem já não vitimou? Dentro do coletivo, próximo à casa dele, não é? E é um caso gravíssimo de responsabilização, mas também de tratamento, não é? Esse é um agressor, quanto mais, é uma pessoa que marcadamente fazia isso diariamente, né, pelo que a gente viu, e que precisa tanto de uma sanção do Estado, por ser um crime, mas também de um atendimento de saúde mental, para essa questão do abuso recorrente que ele acometeu várias mulheres. A mulher que é vítima de abuso sexual, ela leva isso para o resto da vida e depende muito da gravidade do abuso que ela sofreu e também de pessoa para pessoa, né? Qual o atendimento que é disponibilizado para essa vítima aqui no Amazonas? Sim, as mulheres podem fazer o uso, lógico, né, da autoridade policial, fazer a denúncia em qualquer delegacia, também um atendimento imediato para a questão da violência sexual no SAVES, que é um serviço especializado de atendimento às pessoas que sofrem violência sexual, seja ela criança, seja ela mulher ou homem, porque isso acomete também os homens, né, em menor número, mas principalmente as mulheres é que são acometidas, e eles podem procurar tanto o serviço do SAVES como o serviço do CREAM, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Nós temos também uma equipe que trabalha a questão da violência doméstica, entre elas a violência sexual. A maioria desses casos acontece no seio familiar. É um parente, é um padrasto, é alguém que está muito próximo da família, é um professor. E isso acaba dificultando mais o trabalho de vocês, né? Sim, elas são ameaçadas, né? As vítimas são ameaçadas a não dizer, a não falar. Não é? E quando falam, não é, causa um desarranjo familiar. Não é? As famílias muitas vezes negam. Existem casos, Wilson, aqui no nosso estado, muito próximo de nós aqui, das próprias mães que levam as filhas para ser exploradas sexualmente. Como combater essa situação? Como punir os responsáveis por isso, se a própria mãe é a fomentadora dessa situação? Sim, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o próprio Código Penal, ele faz essa prescrição como crime que precisa ser denunciado. Agora, nós entendemos isso também como um trabalho que precisa ser feito pela área social, pelos direitos humanos, de estar orientando a essas famílias, né, a essas pessoas que facilitam a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse final de semana nós vamos ter uma ação integrada que nós vamos estar junto com o Corpo de Bombeiros e outras instituições ali aqui no próximo, no Cacau Pereira, que é uma zona que hoje nós identificamos como uma área que facilita a exploração sexual de meninas e meninos. Tem meninas que são trazidas... Aqui na região metropolitana é onde há os maiores casos? Sim, aqui muito próximo de nós, porque o Cacau Pereira está aqui do outro lado da ponte, né? Então, são muitos casos ali que nós tomamos conhecimento, nós sabemos, e denúncias também do Conselho Tutelar, de crianças que são trazidas, que são exploradas sexualmente, são trazidas de lá para a Praia da Ponta Negra, exploradas sexualmente aqui, deixadas aqui pelos seus agressores, né, de alguns pais e mães que levam suas filhas para determinados balneários, até para oferecer mesmo. Isso é muito grave e precisa de uma ação de orientação, uma ação de informação e também de chamar a atenção da população para a denúncia e para não tolerar esse tipo de exploração contra nossas crianças e adolescentes. E qual é a idade dessas crianças? A faixa etária dessas crianças... Eu me refiro a essas que são levadas pelas mães. Sim, de 7 a 15 anos. Né? É uma idade muito tenra, né? Uma idade em que a criança é para estar brincando, se desenvolvendo enquanto ser humano e, infelizmente, está sendo explorada por seus familiares, né? Ou por outras pessoas que agenciam essas crianças para fins sexuais. E aí a gente tem também um outro problema social, né, Kate? Porque há a questão da agressão e o fato da criança estar fora da escola, estar deixando de participar de outras atividades. Uma coisa leva a outra, né? Uma violação de direitos leva a outra violação de direitos. Então, é uma necessidade muito grande, é um problema social e de educação, né? E marcadamente que nós precisamos, enquanto Estado, é nossa responsabilidade, né, de avisar a população, de chamar a todos para essa
para essa luta, né, contra isso. É dever da família, da sociedade, do poder público, né, assegurar essa criança que ela seja protegida, ou esse adolescente protegido de toda forma de violência e violação de direitos. Recentemente a gente mostrou um caso de um adolescente que foi apreendido agora com 17 anos, mas por causa de um crime que ele cometeu quando ele tinha 12 anos. Ele estuprou a prima de 5 anos. Nesse caso, o problema na família é com o agressor e também com a vítima. Sim. Como é que faz para tratar? Porque a família acaba sentindo o impacto da agressão contra a criança e também do agressor de 12 anos. Sim. O estuprador, nesse caso, ele recebe algum tipo de tratamento, algum tipo de acompanhamento? Com certeza. É um adolescente, à época era um adolescente, né? O Estatuto da Criança prevê medidas de proteção e também, se ele cometeu esse ilícito, né? Uma medida socioeducativa. Mas no caso dessa família, um caso especial de descobrimento, de sexualidade, desenvolvimento e tudo, que estímulo esse adolescente estava tendo para cometer esse crime contra a prima? Né? Então, essa família precisa do atendimento psicológico, do atendimento social, né? Não dizendo que o adolescente também não vá sofrer as sanções previstas no Estatuto, né? Porque fica muitas vezes a população acha que o Estatuto da Criança e Adolescente protege os agressores e não é verdadeiro, né? Os agressores adolescentes, eles também recebem, né, a sanção das medidas socioeducativas. Mas num caso desse, é um caso especial e ninguém está dizendo aqui que o adolescente não tenha culpa em relação a isso, precisa ver o que está acontecendo nessa família, que estímulo esse adolescente estava tendo para ter esse tipo de relação com a própria prima. Doutora, só para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse aqui os canais de comunicação para as pessoas procurarem, tanto as mulheres que são vítimas, né, que precisam encontrar essa ajuda, né, para romper aí esse ciclo. Nós temos um serviço que fica ao lado da Delegacia da Mulher, chamado SAPEM, Serviço Emergencial de Apoio à Mulher, mas a gente também faz orientação em relação a esse trabalho com crianças e adolescentes. Fica bem ao lado da Delegacia da Mulher, no Parque 10. Né? Nós temos o CREAM, que é o Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher, que fica no Educandos, também à disposição dessas situações. O 180 e o 181, que é o Disque Denúncia Local. Essas denúncias que são encaminhadas ao 181 são encaminhadas necessariamente aos serviços, às delegacias para averiguação. Vale dizer que nesses canais as mulheres têm a garantia do sigilo com certeza, da identidade, do sigilo da identidade. E garante para que elas não sejam constrangidas. Do encaminhamento, né, correto, né? Principalmente na questão da violência sexual, no SAVES, todo o atendimento diferenciado, no IML tem uma sala rosa também, um atendimento diferenciado para esses casos. Quem presenciar uma situação dessa também pode fazer a denúncia? Com certeza. Aquele que sabe e não denuncia, ele é tão agressor quanto o que agrediu, né? Então a gente precisa sim fazer a denúncia sempre para o 180, para o 181, para que rapidamente esses casos sejam atendidos. Ok, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Ar. Obrigada, muito obrigada. Eu conversei com a secretária executiva de Políticas Públicas para as Mulheres, Kate Bentes, falando sobre esses casos, né, de abusos sexuais contra as mulheres. E a malária volta a preocupar autoridades de saúde no estado. Nos 8 primeiros meses do ano, foi registrado um aumento de quase 50% dos casos em relação ao mesmo período do ano passado. Para piorar, os próximos meses costumam registrar uma ocorrência ainda maior da doença. Olívia já teve malária 2 vezes e não esquece o quanto foi ruim. O corpo fica fraco por conta dos sintomas, por conta da febre, por conta da dor. Você não quer comer porque coloca tudo para fora. É um pouco difícil. A doença transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles é mais comum na região amazônica e voltou a preocupar autoridades de saúde. De janeiro a agosto deste ano, o aumento foi de 49% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números de fato são preocupantes, já que os próximos meses são considerados mais críticos para o avanço da doença. Para termos uma ideia, em todo o ano de 2016, 49 mil ocorrências de malária foram registradas. Ainda estamos em setembro e o Amazonas já contabiliza 47 mil casos. Na realidade, esse aumento se deve principalmente à descontinuidade nas ações de controle. Nós tivemos problema exatamente nessa mudança de gestão, mudança de gerentes de controle de endemias municipais. Isso
deu realmente essa problemática, né? Dos 62 municípios do Amazonas, 5 concentram a metade dos casos. São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Quari e a capital, Manaus. Mosquiteiros e até kits para exames de malária vão ser enviados às cidades com maior incidência da doença. A malária causa febre alta, calafrios, dor muscular e taquicardia. Se não tratada, a doença pode evoluir e até levar à morte. Qualquer febre em morador ou então em visitante de áreas onde há transmissão de malária, onde há ocorrência de malária, e imediatamente ao posto de saúde buscar fazer o seu exame laboratorial, iniciar o seu tratamento, porque assim fazendo está protegendo a você e também as outras pessoas. Olívia, que conhece bem os efeitos da doença, sabe da importância dos cuidados. Toda vez que eu vou para um lugar que seja mais afastado, que tenha mata, algum banho, algum sítio, alguma coisa, eu sempre passo o repelente. E atenção, usuário do transporte coletivo, a regra dos 30 segundos será mantida, mas o passageiro não será punido. A decisão foi anunciada ontem e quem vai trazer os detalhes para a gente deste assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora. Olá, Danilo, bom dia. O que foi acertado nessa reunião entre Sinetran e Defensoria Pública? Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Então, o que ficou acertado nessa reunião é que, como você falou, a regra dos 30 segundos para quem passasse na catraca, vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso. No dia 4 desse mês, o Sinetran decidiu que qualquer usuário de transporte que passasse na catraca, tanto para quem paga a passagem ou para quem tem o cartão cidadão ou cartão de estudante ou até mesmo o cartão de deficiente, precisaria ter um tempo de 30 segundos para poder passar pela catraca. Caso ele não passasse durante esse período de tempo, ele teria que pagar uma outra passagem. Mas depois de uma briga depois que nas redes sociais, na verdade, foi implantada, a foto dentro dos coletivos, o defensor público, a defensoria, principalmente a especializada em assuntos coletivos, foi até o Tribunal de Justiça. No dia seguinte, pediu uma ação contra o Sinetran. O juiz plantonista Cid Veiga acabou dando uma tutela de urgência antecipada e acabou ficando suspenso. Só que depois de uma reunião que aconteceu na tarde de ontem, durante a tarde com o Carlos Almeida, que é o defensor público da especializada em assuntos coletivos, e com o diretor jurídico do Sinetran, o Fernando Borges, ficou acordado que vai haver sim essa regra dos 30 segundos, só que o que acontece é o seguinte: o passageiro não vai mais ficar prejudicado caso ele não passe nesse período e de pagar uma outra passagem. O que agora vai ficar acordado? Sim, vai ter essa regra, mas o passageiro não vai ficar tão prejudicado assim. Para a Defensoria Pública, isso já é uma vitória. Isso porque o que eles estavam brigando era justamente devido à questão da passagem, do preço. Não era justo com o usuário de que, se ele não passasse durante esses 30 segundos, ele realmente deveria pagar uma outra passagem, principalmente para as grávidas, as pessoas que estão procurando emprego e também os deficientes que têm os créditos todos contados na carteirinha durante o mês. Então, todo mundo, até mesmo os trabalhadores do distrito, os trabalhadores que têm os seus créditos na carteirinha, que são dados aí pela empresa, que pagam também aí uma porcentagem do salário. Então, tudo isso é uma questão social e, claro, econômica para a gente. Então, eles acreditaram que se o usuário não passasse nesse período e pagasse outra passagem, seria um prejuízo muito grande. Agora, não vai haver mais isso. Agora, o passageiro vai passar a não pagar caso ele não passasse durante esses 30 segundos. Depois de toda esse acordo relacionado aí a esse serviço, logo depois eles decidiram que essa questão da regra dos 30 segundos deve valer a partir da próxima semana. Ou seja, ainda essa semana, hoje é quarta-feira, até o domingo, ainda deve acontecer o sistema normal. As pessoas que passam nas catracas devem ter aí um tempo para poder passar, não os 30 segundos, só a partir da semana que vem. O Sinetran alegou na época que eles colocaram aquele cartaz nos ônibus, justamente porque existe um equipamento
naquela espécie daquele equipamento que fica realmente na catraca, chamado silenoide. A gente já explicou aqui no Manhã no Ar antes. Esse silenoide estava queimando, esse equipamento estava queimando e os ônibus precisavam ir para as garagens para poder passar por manutenção e voltar para as ruas. O que estava acontecendo? A quantidade de ônibus com esses equipamentos queimados era muito grande, ou seja, esses ônibus precisavam voltar para a garagem e menos ônibus nas ruas para os usuários de transporte coletivo. Então, durante todo esse problema, foi visto pelo Sinetran um problema técnico que precisava ser resolvido e eles encontraram essa solução de que esse tempo de 30 segundos era o suficiente para que o usuário de transporte coletivo passasse. E depois de toda essa confusão, agora parece que houve um acordo entre a Defensoria e também o Sinetran. Vamos ver na prática, né, Wilson, como é que isso vai acontecer na semana que vem com realmente o tempo de 30 segundos para o usuário passar na catraca. Volto com você. Pois é, e o maior problema do Sinetran foi porque ele não combinou com a população, não combinou com a Defensoria Pública, não combinou com os órgãos de defesa do consumidor, não abriu um debate amplo, né, para explicar, disse, olha, a gente está tendo um problema no validador do cartão, porque às vezes o passageiro demora algum tempo, então a gente tem que reduzir esse tempo para 30 segundos. Então faltou essa discussão mais ampla antes de estabelecer essa regra aí dos 30 segundos. Obrigado, Danilo, até daqui a pouco. E no último dia 6 de setembro, o ciclista Klinger Marques, de 27 anos, foi mais uma vítima fatal no trânsito de Manaus. Na noite de ontem, o grupo Pedala Manaus homenageou o jovem e também protestou contra a violência nas ruas da cidade. O grupo saiu do bairro Parque 10 de Novembro e percorreu 12 ruas e avenidas da cidade até chegar ao bairro Petrópolis, na zona centro-sul, local onde o ciclista Klinger Marques, de 27 anos, se tornou mais uma vítima do trânsito na capital. De acordo com a ONG Pedala Manaus, o jovem é o 5º ciclista morto só este ano na cidade. E a gente sente assim que é uma sensação de impunidade, né? Que os motoristas eles fazem o que querem no trânsito da cidade, não tem fiscalização nenhuma, né? E quem sofre é justamente o agente mais fraco no trânsito, que são os pedestres e nós ciclistas. Foi exatamente aqui no cruzamento da Rua 4 com a Coronel Conrado, no bairro Petrópolis, que o Klinger foi atropelado por volta de 2h30 da tarde do último dia 6. Ele estava vindo da casa de um amigo, tinha ido buscar uma bolsa, pois participaria de um acampamento no dia seguinte. Foi quando aconteceu o acidente. O motorista que atropelou o jovem não prestou socorro. Apesar de nós participarmos de vários eventos de ciclismo, nunca aconteceu nenhum tipo de acidente e quanto nesse pequeno intervalo de alguns minutos foi tão rápido. Aí fica a pergunta, por quê? Por que aconteceu isso? No local do acidente, uma bicicleta com flores foi colocada no alto de um poste para que a tragédia não caia no esquecimento. A Ghost Bike, na verdade, ela é um símbolo mundial, né, que a gente sempre coloca, né, para lembrar que uma vida foi perdida no local, né? E também para chamar a atenção do poder público, né, por mais campanhas, né, por mais fiscalizações, entendeu? E para a gente ter uma paz na cidade e no trânsito, né, de Manaus. Durante a homenagem, orações e emoção dos familiares. Em meio a aplausos, balões brancos foram soltos em sinal de paz e de protesto contra as mortes de ciclistas no trânsito. Vidas como a do jovem Klinger, que partiu de forma inesperada. A esperança é que não aconteça mais isso com ninguém, para que nenhuma família venha sofrer, como nós estamos sofrendo hoje. Você já ouviu falar sobre a técnica de indução de colágeno da pele? Esse tratamento também é conhecido por microagulhamento e tem sido um sucesso para as pessoas que se preocupam em manter uma pele mais bonita, com menos linhas de expressão e manchas. É sobre esse tratamento que eu vou conversar agora no Saúde e Bem-Estar com a doutora Janaína Libório. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, bom dia. Tudo bem, Wilson. Bom dia. Bom dia para Fala vocês, pra gente ouvintes, né? O que é microagulhamento.
O microagulhamento é uma técnica que induz a produção de colágeno e elastina. E é um tratamento que é voltado para as manchas, para cicatrizes de acne, para rugas, linhas de expressões e estrias, inclusive para o tratamento da calvície, né? Então, os resultados são muito eficazes. E através desse tratamento nós conseguimos aplicar também substâncias que atuam na nutrição da pele, que traz esses resultados maravilhosos, né, que você observa nas pessoas que realizam o procedimento de microagulhamento. Ele é mais natural, aparenta mais naturalidade? Aparenta bem mais naturalidade, né? Quando você faz ali o roller, né, utiliza o equipamentozinho, você vê que o resultado é um resultado natural. Os pacientes gostam muito, porque nós induzimos o corpo a produzir mais colágeno, mais elastina, gerando remodelamento da derme, da epiderme e melhora a qualidade da pele. Então, é um procedimento que melhora a qualidade da pele como um todo. Então, realmente, os resultados são muito bons. Utilizamos um equipamentozinho chamado roller para aplicação. Como é que funciona essa aplicação? Olha só, aqui nós temos o equipamentozinho aparecendo. Nós utilizamos esse equipamento que ele contém microagulhas cirúrgicas. Ele já vem esterilizado de fábrica, esse equipamento, tá? Tem um cabo ergonômico. E é muito importante frisar que esse equipamento ele precisa ser com agulhas, viu, Wilson? Microagulhas cirúrgicas. Existem alguns equipamentos no mercado que são com lancetas, que não são agulhas. E o risco é muito grande de ferimentos na pele, né? Então, a agulha não. A agulha realmente ela é feita para esse processo e vem esterilizado de fábrica. Não pode ficar usando em casa. Tem pessoas que compram um equipamento desse, levam para casa e ficam utilizando, ficam limpando lá com álcool e ficam passando no rosto. Não faça isso. Não use esse equipamento em casa. Não faça isso. Isso tá? dói? Dói um pouquinho, tá? A gente utiliza anestésico, então incomoda um pouco, mas não chega a ser algo que a pessoa pare de fazer a sessão, né? Porque, eu não aguento mais. Nunca vi ninguém fazer isso, né? Parar no meio. E quem pode fazer, doutora? Homem, por exemplo, pode fazer? Pode, você pode fazer. E todos os homens aí que estão em casa podem fazer, tá bom? Depois eu vou lá para ver o negócio da calvície, porque meus cabelos estão me abandonando. E olha, o resultado para calvície também é muito bom, tá? Nós aplicamos uns produtos específicos, utilizamos o roller e aplicamos alguns produtos específicos que estimulam a produção de elastina e, na verdade, dos fios, né? No caso do couro cabeludo. Então, algo importante, nem todo mundo pode fazer, tá? Pessoas que tenham distúrbios hemorrágicos, alergias, alguns medicamentos, que estejam fazendo uso de corticoides, também não podem fazer esse procedimento. Então, é importante passar por uma avaliação e uma anamnese minuciosa para verificar se a pessoa pode ou não realizar esse procedimento. Antes de fazer, é claro que lá tem, na Oligoflora tem todos os procedimentos, exames. Isso, tudo. Então, a pessoa que chega lá, ela vai passar por uma avaliação minuciosa, uma anamnese minuciosa, e se houver necessidade também de solicitação de exames, nós fazemos também para garantir um resultado específico e um resultado seguro para esse paciente. Aqui por falar em resultado... olha só, essa é melasma, tá? Essa paciente, ela tinha melasma, ela fez apenas... O que é melasma? É uma mancha que acontece no rosto, geralmente, você observa aí, na região da bochecha dela, na região do buço, do nariz, você vê essa mancha castanhada aí, ela tem manchas de melasma, tá? Então, você observa que após uma sessão, isso aí foi após uma sessão de microagulhamento, você já nota a diferença no rosto dessa paciente. A próxima foto mostra um outro paciente que fez, olha só para linhas de expressões, olha a qualidade dessa pele, olha como era o antes, uma sessão também. A profundidade das linhas, o comprimento e a qualidade da pele ao redor dos olhos desse paciente. Ele rejuvenesceu anos. E isso tá? em quanto tempo, doutor? Isso aqui em 30 dias. Resultado de 30 dias. Em 30 dias são quantas sessões? Ele fez uma sessão. Uma sessão? Uma sessão. Isso é um resultado de 30 dias. Quanto tempo dura uma sessão? Média 1 hora. 1 hora de procedimento. Olha só a região do prócero dele, que é entre os olhos, aí ó, a linha, sumiu lá. E aqui na fronte dele, olha as linhas da testa dele, desapareceram também. Então, assim, uma sessão foi aqui para a linha de expressões, mas vale ressaltar, Wilson, que para cicatriz de acne e para melasma são necessários mais que uma sessão. Em média, de 2 a 3 sessões e, em alguns casos, pode chegar até 4. E essas sessões serão realizadas de 30 a 45 dias. Bacana, gostei, viu, doutora? Legal. Bom, tudo isso faz lá na Oligoflora. Isso, tudo na Oligoflora. Você pode nos procurar, né? Nossos telefones estão aparecendo aí. Então, você pode estar entrando em contato conosco, agendando a sua avaliação. E nós vamos ver se você pode ou não realizar esse procedimento.
Muito obrigado. Eu estou criando coragem, tá? Tá bom. Para fazer esse procedimento. Porque você sabe que homem tem medo de tudo, de tratamento, às vezes, de beleza, porque... É verdade. É um pouco sofrido. É verdade. Mas pode fazer que lá no Ligoflora nós damos um jeitinho de você sentir o menos de incômodo possível. Então tá bom. Muito obrigado, viu, doutora? Nada. Bom dia para a senhora. Bom dia. E olha só, se você tiver qualquer dúvida, pode seguir o Instagram da doutora Janaína Libório, esse que está aparecendo aqui na sua tela, ou ligar também para Oligoflora Manaus. Tá aqui, ó, os números estão aqui na sua tela. Agora são 7h13. Atenção, você que ligou a televisão neste momento, nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora. Polícia Civil apreende mais de 20 quilos de maconha tipo skunk. A droga foi encontrada em 2 locais diferentes durante a operação de combate ao tráfico de drogas. 7 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubos de agências bancárias e joalherias. Segundo investigações, o bando se preparava para assaltar uma loteria no centro de Manaus. Temporal que atingiu Manaus na madrugada dessa terça-feira deixou rastros de destruição em todas as áreas da cidade, principalmente nas zonas norte e leste. 32 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. No bairro Armando Mendes, casas foram destelhadas e uma criança de 3 anos foi arremessada da rede onde dormia. Apesar da previsão de dias quentes, especialistas alertam que chuvas e ventos fortes também podem ocorrer nesse período. Malária volta a preocupar autoridades em saúde no estado. Nos 8 primeiros meses do ano, houve crescimento de 50% dos casos em relação ao mesmo período do ano passado. A Universidade Aberta da Terceira Idade está oferecendo mais de 300 vagas em cursos e oficinas livres para o segundo semestre deste ano. Quem tem as informações desse assunto é a Amanda Morim, com quem eu falo agora. Olá, Amanda, bom dia. Quando acontecem as inscrições e que documentos são necessários? Oi, Wilson, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, as vagas são destinadas para pessoas com mais de 50 anos. As inscrições devem ser realizadas nesta quarta e quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Depois, o serviço retorna à tarde, às 2h30 da tarde até às 4h30 da tarde, na Escola Superior de Saúde, que fica na UEA, na Avenida Carvalho Leal, no bairro da Cachoeirinha. Serão ofertadas 5 modalidades de oficinas com carga horária de 20 horas, viu? E é importante citar que as aulas começam a partir do dia 18 de setembro e segue até o dia 23 de novembro. Para participar, como eu disse, precisa ter mais de 50 anos. Agora, para você se inscrever, é necessário levar os seguintes documentos no momento da sua inscrição lá na sede da UEA. Olha só, você pode pegar uma caneta e anotar agora. Ter mais de 50 anos, você precisa levar 1 quilo de alimento não perecível, uma foto 3x4 e a cópia do seu RG, CPF e comprovante de residência. A partir daí, é só participar dos cursos, como eu disse, é gratuito e é uma forma de inserir novamente os idosos na sociedade. E, é claro, exercer a mente deles, né, Wilson? Eu volto com você. Com certeza, muito obrigado, Amanda. Até daqui a pouco. E já tem a nossa interação com a Rádio Acrística FM 93.1. A gente vai falar sobre o retorno das atividades no aeroporto Eduardinho. E tem o quadro Na Ponta do Lápis, que traz o manejo do pirarucu. É um instante só.